A caixa preta do BNDES, hein? Existe, não existe? Bom, o presidente diz que abriu a caixa preta. A Thaís falou ontem nisso aqui, não é, Thaís? Que o BNDES gastou 48 milhões de reais em uma auditoria depois da troca do presidente, né? Vamos nos lembrar que essa gestão... Né? Não, foi o Levi esses que valores, esses caras metem a mão na grana assim, é impressionante. 48 milhões para fazer uma auditoria. Uma auditoria, Meu exatamente. Deus do céu. É a caixa preta da caixa preta agora. Tem que auditar essa auditoria. O Joaquim Levy saiu porque não conseguiu entregar ao presidente o que o presidente imaginava existir no BNDES, né? E foi substituído por um novo presidente, indicado também pelo Paulo Guedes, é claro. E essa auditoria feita pelo BNDES confirmou que não encontrou irregularidades em empréstimos concedidos a grandes empresas entre 2005 e 2018. A abertura dessa suposta caixa preta do banco é promessa, ou foi promessa de campanha de Bolsonaro. O BNDES contratou duas empresas, sendo uma estrangeira e uma outra local, para fazer essa auditoria, mas não encontrou evidências de corrupção em operações com os grupos JBS, Bertin e Eldorado Celulose. O presidente Bolsonaro encerrou uma entrevista em Brasília quando perguntado sobre o assunto. A caixa preta já foi aberta, bilhões gastados com outros países. Valeu, pessoal, obrigado aí. Eu acho que esse é um caso clássico de assim é, se lhe parece, né? Porque, afinal de contas, assim, talvez a expressão não seja adequada, essa questão da a expressão caixa preta. Agora, que o BNDES foi utilizado para muitas tirinetas, isso foi, sobretudo ao longo dos governos do Partido dos Trabalhadores. Foi o investimento, a compra de grande parte do controle do acionário da gangue lá da JBS, isso foi por questões por avaliação de mercado? É claro que não, foi uma determinação do ex-presidente Lula, todo mundo sabe disso. Aliás, eles próprios nem sequer escondem isso, né? As operações que foram feitas também por determinação do ex-presidente Lula para o financiamento de obras no exterior, bancadas pelo BNDES, a juros baixíssimos, subsidiados, né? E com prazo de carência super elástico, né? Tudo isso para garantir para a Odebrecht, que em 85% dos casos, para garantir para a Odebrecht a titularidade dessas obras. Agora, Cláudio, parece que a gente pode discutir... Era assim que funcionava. A gente pode discutir assim, a viabilidade do negócio, né? Agora, se ele foi corrupto ou não, isso não... E não é só o governo Bolsonaro, né? O governo Temer... Como é que se chamava aquela ex-presidente do BNDES? Maria Silva Bastos Pereira. Exatamente, Maria Silva Bastos Pereira, que saiu e depois foi substituída pelo Paulo Rabelo de Castro. Pelo Paulo Rabelo de Castro. Mas agora, que também saiu, foi candidato a presidente então, pelo Diogo Oliveira. Pós-governos petistas, a gente está falando de 3 ou 4 presidentes do BNDES que não encontram a tal da caixa preta. Então eu acho que a gente tem de fazer uma distinção entre o que foi discurso político e o que é encontrar negócios que não foram bons para o Brasil, mas daí a dizer que eles foram corruptos. Mas foram bilhões e bilhões de reais jogados fora no exterior, né, financiando obras lá fora para beneficiar o Odebrecht. Isso é corrupção. Isso aconteceu, em geral, sabe como é que funcionava o esquema? Eles faziam um acordo bilateral de cooperação, os dois países, pelo qual o Brasil se comprometia a financiar a obra e o país se comprometia a contratar a empreiteira brasileira que fosse indicado pelo governo brasileiro. Isso está no contrato, aquele contrato que era secreto e o segredo acabou sendo levantado. Estava lá. E aí o que é que os caras chegavam lá e diziam assim, o senhor está querendo construir aqui o aeroporto? Isso aconteceu na Guiné Equatorial. O embaixador do Brasil me contou a história, ele assistiu à reunião. O senhor estou sabendo, Lula, estou sabendo que o senhor está querendo construir aqui, já era ex-presidente, um aeroporto, etc. O Brasil vai financiar o aeroporto, só tem uma condição, nós vamos indicar a empresa. Tá certo, o dinheiro de graça, com prazo de carência imenso.
E ok, nenhum problema. Parte disso a Lava Jato mostrou, né, nas investigações. Então, Cláudio, então, assim, isso é corrupção, isso é corrupção. Agora sim, porque fica todo mundo achando que a Caixa Preta é uma coisa de corrupção dentro do BNDES. Não, o BNDES foi utilizado como instrumento de corrupção, instrumento do ex-presidente, do então presidente, etc. Eles financiaram obras por aí afora que de difícil retorno. O calote, você vê, as obras foram financiadas na Venezuela, por exemplo. Isso é calote, isso é uma grana que nós é que vamos pagar, né? Esse custo é que nós é que vamos pagar. E saiu ali como é que se diz, no ralo da safadeza da Odebrecht, da Lava Jato, com Lula e companheiro e a sua gangue. O que eu tenho dito aqui já faz tempo é que eu acho que o erro, e aí a Lava Jato já criminalizou bastante isso, foi a decisão da política pública. O governo conscientemente resolve endividar o país em 500 bilhões de dólares para, através do BNDES, distribuir esse dinheiro com um juro muito abaixo do que era praticado no mercado, do que era decidido pelo Banco Central, com contratos de longuíssimo prazo, com promessas de investimento em outros países, ou seja, a gente exportou financiamento com juro barato que é pago pelo endividamento público, uma matemática completamente nefasta para o desenvolvimento do país, mas assim, foi uma decisão de política pública que o governo do PT resolveu, vamos pegar 500 bilhões de dólares, vamos passar pelo BNDES e esse dinheiro vai beneficiar as empresas que eu escolhi, inclusive vamos virar sócio, porque o BNDES, lá no BNDES Par, tem ações da JBS, vamos virar sócio e vamos exportar esse dinheiro. O que o Caixa Preta do BNDES queria mostrar é se a operação do financiamento da política escolhida pelo governo tinha sido equivocada. Isso não foi. A polícia mostrou, os presidentes todos que vieram depois do governo do PT também já tinham falado disso, o Ministério Público, a Polícia Federal já tinham dito que não havia corrupção no processo de financiamento. Agora, se o dinheiro sai do Tesouro Nacional e chega na mão da Odebrecht, e o dinheiro que chega na mão da Odebrecht, depois de ter passado por uma operação de financiamento que é legal, chega na mão da Odebrecht e ela, como várias outras empresas que tiveram acesso a esse dinheiro, fazem duas coisas ou mais. Elas distribuem ali uma parte do dinheiro, isso é uma coisa, porque o projeto foi com um preço muito maior do que deveria ser. E a segunda coisa, o que foi feito por muitas empresas... Propina, né? O que foi feito por muitas empresas, essas campeãs nacionais, que não foi só a JBS, as campeãs nacionais que tomaram dinheiro barato no BNDES, atravessaram a rua e foram lá no Tesouro Nacional comprar título público. Então, eles tomam do governo um dinheiro a 5% e financiam o governo para receber 14%. Isso não é corrupção ali propriamente dita, mas é absolutamente imoral. Foi isso que aconteceu, porque como é que 500 bilhões de reais que viram financiamento do BNDES, que é o Banco de Fomento ao Investimento, e a taxa de investimento despenca? Mas foi isso que aconteceu. Negócio, Thaís, não é ilegal, em certa medida, porque a lei é ruim. A largura das possibilidades é lamentável. Então, como é que você pode ter essa margem de uso ruim, indevido, e pode não ser ilegal, mas é ilícito o uso do dinheiro público dessa maneira? Usar ao bel prazer, conforme conveniências, interesses, amizades, ligações, sejam políticas, sejam ideológicas. Isso eu concordo com você. A questão dentro problema. Do BNDES, a operação, a lisura está comprovada. Agora, o propósito é que é absurdo. Só a lisura porque é uma lei absurda. Não é exatamente lisura, né? Na verdade, assim, seguir o manual. Agora, assim, o manual é ruim, né? O manual é ruim, a lei é ruim. Não, ela dá uma margem, né, Cláudio? Para que os caras usem o dinheiro público ao bel prazer. Então, mas muita coisa já mudou. Vamos colocar esse dinheiro à disposição dos amiguinhos. Exato, foi isso que aconteceu, é ridículo. E muita coisa já mudou. A mudança mais importante que aconteceu no BNDES e que foi aprovada pelo governo Temer foi a mudança da taxa de juros do BNDES, que era a tal da TJLP, que era uma decisão do Poder Executivo. O governo Lula e Dilma decidiam que a taxa de juros do BNDES era X, independentemente se ela era boa ou não. Porque para que existe o BNDES?
Não, então, mas Qual é a deixa eu finalidade? só Por favor, me explicar. responda. Qual a finalidade? A finalidade é fomentar o investimento de longo prazo, especialmente em infraestrutura no Brasil. Exato. Um capital que o setor privado nunca conseguiu dar. Exatamente. Então faz todo sentido. Quando isso não é atendido, quer dizer, você não precisa pegar o BNDES e jogar fora. Mas ou você faz ele cumprir a função primordial dele, para a qual ele foi concebido, né? Ou você muda as normas. Então, mas a ideia da troca da taxa de juros era exatamente essa. Primeiro, o Tesouro Nacional, ele não pode botar em risco, ele não pode ser financiado por uma taxa maior do que aquele que ele financia. Então, através do BNDES, eu cobro o juro de 5, mas para eu pagar o título que financia essa operação, eu vou pagar 14. O problema então, isso é uma coisa que mudou. A TLP acabou com 2 dinheiros no Brasil, porque era o dinheiro do Banco Central, que a população inteira vai a acesso, e do FAT. Certo. Então, olha só. Do Fundo Amparo ao Trabalhador e também das operações que o próprio BNDES faz. Exato, né? Não é só do FAT. Claro, ele tem retorno de investimento, Isso. lógico, é óbvio. Mas o que eu digo é o seguinte, aqui há um princípio, né? O dinheiro público, ou seja, o dinheiro que é de todos, é tratado no Brasil como sendo de ninguém. Exatamente. Não é? E aí quem está no poder usa como quer usar. Exato. Foi o que aconteceu. Agora, a legislação mudou para conseguir evitar que isso aconteça? A gente ainda não teve situações para provar. Perfeito.